Podemos? Tudo pronto aí? Boa tarde, pessoal. Então, hoje vocês vão receber o material, né? Eu tenho material aqui para a gente acompanhar. O pessoal que está vendo o vídeo também pode pegar o material. Eu talvez nem use muita coisa do material hoje, porque hoje a gente vai começar a aula 18, a gente não vai terminar hoje, a aula 18 é bem extensa, tem bastante coisa que eu quero falar sobre isso aqui. Então o título é Transformações Geométricas 2, tá? Mas eu quero juntar com a 1, talvez vocês lembrem, a Transformações 1 foi... Bom, a 2 vai ser reflexão, rotação. Ou reflexões e rotações, se você quiser. E a 1, se você lembra, foi translação. Tá, então o que eu vou fazer? Antes de entrar mais especificamente na rotação e na reflexão, que é o tema da aula 18, eu vou juntar essas três e falar para vocês sobre isometrias, tá? Assim, essas três, reflexão, rotação e translação, são exemplos de transformações geométricas que a gente chama de isometrias. E, apesar disso não ser tema específico da aula 18, eu queria, pelo menos, comentar, possivelmente provar para vocês, que essas três são quase todas as isometrias que existem, as possíveis isometrias. Na verdade, tem mais uma, que aí completaria tudo, que é uma transformação que a gente usa menos na prática. O pessoal costuma chamar de, em inglês é glided reflection, em português a melhor tradução que eu vi foi reflexão com deslizamento. É uma composição de uma reflexão com uma translação, tá? Mas enfim, essa reflexão com deslizamento não é algo que seja tão importante na prática. Essas três são as importantes na prática, mas a compreensão geral de que essas três são transformações de um tipo muito especial chamado isometria, e que essas isometrias podem ter uma classificação completa, isso pode ser útil para você no meio de um problema de geometria, tá? Então deixa eu falar para você rapidamente o que a gente chama de isometria. Isometria é uma transformação do plano. Quando eu digo que é uma transformação do plano, isso você pode entender mais tecnicamente como uma função bijetiva do R2 em R2, tá? Vou chamar de T de transformação ou de I de isometria. Bom, chamar de T de transformação. Transformação do plano significa uma função do R2 no R2. R2 é o plano, tá? Visto como conjunto de pares ordenados, né? É o mais comum. Então, é uma função do plano no plano bijetiva. Isso é o que a gente chama de transformação, tá? E se essa transformação ela preserva distâncias, a gente chama de isometria. É o que o nome quer dizer. Isometria, mesma distância, tá? Então, é uma transformação do plano que preserva distâncias. Em outras palavras, imagina que você tenha dois pontos no plano, A e B. Esses dois pontos foram transformados pela isometria em outros dois pontos que eu vou chamar de A' e B'. Tá certo? Quando é que a gente diz que é transformação? E quando isso acontece para todos os possíveis pares de pontos do plano que você transforma. Tá? Então,
Todo mundo concorda que uma translação, que a gente já viu na aula anterior, é uma isometria, certo? Porque a gente viu que quando você translada uma figura, a figura fica idêntica ao que ela era antes, certo? Todos os tamanhos ficam os mesmos, os ângulos ficam os mesmos. Figuras congruentes são levadas em figuras congruentes, certo? De fato, esse é um dos primeiros teoremas que a gente poderia provar aqui, que eu acho que eu nem vou provar formalmente. Toda isometria tem essa propriedade. Qualquer tipo de figura vai ser transformada numa figura congruente, tá? É uma consequência dessas distâncias. Mas o teorema mais importante, genérico sobre isometrias, que eu quero usar durante a aula de hoje, e eu uso com alguma frequência na prática, que eu acho útil vocês saberem também, é o seguinte. Eu não sei se esse teorema, em alguma parte da literatura, eu realmente não sei, não lembro, a minha memória não é muito boa. Não sei se esse teorema é chamado de teorema fundamental, mas eu gostaria de chamar esse teorema de fundamental. Então vou botar o fundamental entre parênteses. Querendo dizer o seguinte, se você falar por aí, o teorema fundamental das isometrias, talvez nem todo mundo conheça com esse nome, tá? Mas eu gostaria de chamar assim, porque eu acho esse teorema fundamental, tá? Que é o seguinte, dados dois triângulos ABC. Bom, dois triângulos congruentes. Vou botar a palavra congruentes aqui. Dados dois triângulos congruentes, ABC e a linha B', C', e você entenda que a congruência é na ordem em que os vértices aparecem, certo? O A corresponde ao A', e etc. Tá bom? Existe uma única isometria do plano, ou isometria do plano no plano, em algum momento vou deixar de escrever toda hora do plano, porque você entenda que a aula toda é sobre o plano, tá? Mas uma única isometria do plano que leva a linha B', C' em... Perdão, contrário. Bom, o que eu estava escrevendo aqui também era verdade. Vou ficar mais natural. Leva a ABC em A', B', C', respectivamente. Bom, esse teorema fundamental você também poderia chamar de teorema, ou eu gosto mais de usar uma palavra como princípio, que é outra coisa que talvez eu esteja inventando agora, mas talvez você encontre algum livro sobre isso, não sei. Mas acho que princípio é um bom nome. Princípio da triangulação. Sabe esses filmes policiais, filme de espionagem, não sei o quê, tipo 007, essas coisas que os agentes secretos, não sei o quê, usam um montão de tecnologia para procurar os bandidos, não sei o quê. Uma hora o cara fala, podemos triangular a posição dele, não sei o quê. O cara ele usou o celular, não sei o quê. Tente triangular a posição dele. Já ouviu isso? Já ouviram esse negócio? Triangular... Que isso, gente? Vocês não assistem filme de ação? Você tem toda hora esse negócio, né? Não, vou ver se eu consigo triangular a posição dele, não sei o quê. Bom, o GPS, qualquer sistema de GPS e tal, ele funciona com base na triangulação, para determinar a posição de algum objeto no plano, tá? E a triangulação funciona por causa desse teorema. Vou explicar com os conceitos da triangulação.
Fica mais divertido, eu acho. Né? Então imagina que você é um agente secreto, está procurando um bandido, você é o policial que está procurando um bandido, e aí o bandido fez a besteira de usar o celular dele ou deixar o celular dele ligado em algum momento. Tá? Como é que você calcula, como é que você consegue determinar a posição dele, dado que ele usou o celular? Como é que funciona o telefone celular? Vocês sabem como é que funciona? Sabe? Isso, ele emite um sinal, e aí esse sinal é recebido pelo quê? Por alguma estação, uma antena, um satélite, alguma coisa assim. Vou chamar de antena, tá? E o que uma estação repetidora, uma antena, o que a antena pode fazer em relação a um celular que ela identifica? Cada celular tem o seu código lá para saber que é ele, né? Então a antena manda um sinal e recebe de volta uma resposta do telefone. Eles se comunicam, certo? O tempo que demora para esse sinal, para essa resposta voltar, etc., depende basicamente da distância entre os dois objetos, certo? Então, em outras palavras, no momento que uma antena identifica um sinal de um certo celular, ela consegue calcular a distância desse celular até essa antena. Tá? Pelo tempo de resposta. Ok? Bom, se você sabe a distância do celular lá do bandido em relação a uma antena, você não sabe exatamente onde está o bandido, certo? Você fica na dúvida. Qual é a sua dúvida? Em que lugar de uma circunferência ele está, certo? Você determinou a distância do celular do bandido em relação a uma certa antena, você sabe que esse bandido está em algum lugar da circunferência que tem centro na antena e raio, essa distância que foi calculada, certo? Aliás, se você não viu nunca um filme desses de espionagem, talvez você tenha visto filme de pirata, ou filme de navegações, etc. Talvez você tenha visto o capitão do navio, né? E mesmo que seja um filme de navegação antiga, aliás, é mais comum na navegação antiga. Você vê o capitão com um mapa na frente dele e com um compasso, mesmo compasso, fazendo riscos assim no mapa, certo? É a mesma coisa, ele tá fazendo triangulações, certo? Porque ele tem algum tipo de... não sei exatamente como eles faziam em relação às estrelas, eu acho, em algum momento. Calculava o tempo, olhava a posição das estrelas e tinha... Bom, mas aqueles compassos que eles usam, é esse tipo de coisa que está sendo feito. Isso tudo é feito eletronicamente, né? Hoje em dia, com a triangulação, mas aí você faz em relação a uma antena. Só que não existe uma antena só de repetição de celular, existem várias. Essa que é a vantagem, certo? Então, você tem essa antena que capta o sinal do celular do bandido, tá? Mas tem outra. Tem uma outra antena aqui em algum outro lugar que também capta o sinal do celular do mesmo bandido, o mesmo celular, certo? E você pode, de novo, calcular a distância, certo? E aí você, de novo, fica na dúvida, certo? Mas agora a dúvida é um pouco diferente. Agora você tem essa dúvida aqui, certo? E agora essa dúvida virou quase uma certeza, né? De fato, se você tiver falta de antena, se só tiver duas, já dá para mandar as suas equipes a 2 lugares bem específicos e em um desses 2 lugares vai estar o celular do bandido, ou pelo menos estava no momento em que você fez essa medição, porque daqui a pouco isso muda, né? Se o negócio estiver em movimento, certo? Tá? Daí a importância de você ter uma terceira antena, percebeu? Se você tem uma terceira antena,
e você sabe a distância em relação a essa terceira antena, você determina com certeza qual desses dois pontos é o ponto verdadeiro, a posição exata do celular que você está procurando. Certo? Quase, né? Tem uma exceção ao que eu acabei de dizer. Certo? Porque onde eu coloquei, você até visualmente você percebe que essas duas distâncias são diferentes, certo? Mas você ficou entre dois pontos, não ficou? Você ficou entre dois pontos. Qual desses dois pontos é o que você quer? Bom, a terceira antena tem a mesma, certo? Mas se esses dois pontos estão fixos, onde estão os pontos que estão a uma mesma distância em relação a esse? Aos dois? Na mediatriz. E repara que as duas antenas anteriores já estão sobre essa mediatriz, certo? Porque são centros de circunferência que passam por aqui. Tá? De fato, se você forçar a sua cabeça, e você esteve nessa aula, talvez você lembre de um troço chamado feixe de circunferência, que a gente falou aqui uma vez, e que tinha tudo a ver com isso. Os centros, se os centros forem colineares, está tudo na mesma mediatriz, e aí... Ou seja, essas três antenas, elas têm que formar um triângulo. Se elas estiverem colineares, o sistema de triangulação não funciona. Ele vai te deixar na dúvida entre dois valores. Certo? Mas se formarem um triângulo, se não estiverem as três antenas alinhadas, né, se não tiverem as três numa mesma reta, o sistema de triangulação determina de forma única onde está o celular do cara. Ok? Tá? Bom, e isso, não sei se você percebeu, é a demonstração desse teorema. Demonstrar esse teorema significa a mesma coisa que fazer isso aqui. Pelo seguinte, o que o teorema diz? O teorema diz que você tem um triângulo ABC, qualquer, e tem um triângulo A'B', C', que é congruente ao ABC. Tá? E eu digo que existe uma única isometria do plano, no plano, que vai levar o triângulo ABC certinho no A'B', C'. Bom, se os triângulos não fossem congruentes, claro que não existiria qualquer isometria. A única esperança de existir uma isometria é eles serem congruentes. Mas sendo congruente, sempre existe e é uma só. Como é que eu provo isso? Dados o ABC e o A'B', C', eu teria que ser capaz de determinar. Então, digamos aqui que eu tenha um outro ponto do plano D, tá? E eu quero saber quem é o transformado desse ponto D pela isometria. Ora, eu posso chegar aqui e medir a distância do D ao A, certo? O transformado do D tem que estar a essa mesma distância do A, do A'. Concorda? Eu posso medir a distância do D ao B. E essa tem que ser a distância do D' ao B'. E a distância ao C também tem que ser a distância do D' ao C'. Certo? Então, o que eu sei sobre o D'? Eu sei sobre o D' as três distâncias a três pontos que formam um triângulo. Eu posso triangular a posição do D' e descobrir exatamente onde ele está. Tá? Então, se eu souber os transformados de três pontos que formam um triângulo numa isometria, eu conheço toda a isometria. Eu conheço completamente qual é a isometria. Tá? Esse teorema é bem útil. É útil na prática, os GPS, essas coisas. Por exemplo, existem uns sistemas para encontrar o seu celular, se você perdeu o seu celular. Né? Tem alguns celulares que tem lugar. Né? Você consegue ver no mapa direitinho. Tem outro dia, eu assisti um seriado de televisão chamado Sherlock, que é um Sherlock Holmes nos tempos atuais, e o Sherlock Holmes usou um sistema desse de achar o celular no mapa para ajudar a resolver um caso lá. Então, isso é uma coisa, bom, bem comum do nosso dia a dia, e o princípio usado é esse da triangulação. Tá? Ok.
Tá, deixa eu definir agora essas duas rotação. Tá? Geometria que está baseada numa reta, tá? Dada uma reta do plano, vou fazer ela mais ou menos vertical. Dada uma reta do plano R, essa reta define uma isometria do plano no plano chamada de reflexão, que é feita da seguinte maneira. Tá, vou usar a mesma notação de antes. O ponto A vai no ponto A', tá? Tal que R tem que ser mediatriz de A'. Ok? Então, dado qualquer ponto A aqui, quem é o ponto A'? O refletido do A em relação a R, ou o simétrico do A em relação a R. O resultado da reflexão de A em relação a R. É o ponto A' tal que R é a mediatriz, prolongar e medir aqui a mesma distância. Certo? Com isso eu obtenho a reflexão. Essa reflexão é uma isometria? Né? Enfim. Reflexão, como o nome já diz, lembra espelho. É exatamente o que acontece no espelho mesmo, né? Quando você tem um espelho plano, certo? Os pontos de um lado do espelho viram imagens do outro lado do espelho a uma mesma distância. E é claro que se o espelho for plano, não for um espelho distorcido, o tamanho da imagem de qualquer objeto vai ser igual ao tamanho do próprio objeto. E, enfim, na verdade é muito simples provar isso de várias outras maneiras. Você pode, por exemplo, pegar qualquer triângulo e provar que esse triângulo é congruente ao outro. Mas, na verdade, para provar que é isometria, basta pegar dois pontos mesmo, né? Você pega um ponto B aqui, um ponto B' aqui, você quer provar que AB tem o mesmo tamanho de A' e B', você, por exemplo, observa que isso é de fato um trapézio isósceles, né? Sei lá, traça essa perpendicular aqui e vê a congruência desses triângulos. Ou vê a congruência desse triângulo aqui com esse, que também é simples, já que esse ponto é mediatriz, então esse tamanho é igual a esse, certo? E você já sabe que aquele é igual àquele, e aí você... Enfim, tem várias maneiras de ver que, de fato, toda reflexão é uma isometria. Existem um montão de problemas legais que a gente consegue resolver com reflexão. Talvez eu devesse mostrar logo um para vocês. Tem vários, tem um que eu lembro... eu vou mostrar um exemplo para vocês, só que eu vou ter que procurar, porque... Bom, tem alguns exemplos recentes da Olimpíada Internacional de Matemática, da IMO. Tem um exemplo recente da IMO que tem uma boa solução usando reflexão. Mas, em concreto, no processo seletivo para a nossa equipe na IMO, a equipe desse ano de 2013, no processo seletivo, um dos testes de seleção, nós colocamos um problema de geometria que realmente tem uma solução bem simples se você usar essa ideia de reflexão. Deixa eu procurar o enunciado. É que eu tô quase lembrando o enunciado de cabeça, porque eu vi esse enunciado recentemente. Mas eu vou procurar aqui rapidinho.
Ué. Não, não precisa ligar agora não, obrigado, viu? Eu vou só achar um anunciado aqui. Isso aqui é uma improvisação. Ué? Tá, achei. Eu vou ler o enunciado, que aí vocês já podem ir anotando, desenhando, etc. Depois eu escrevo. É o seguinte. Seja ABC um triângulo com AB diferente de AC e circuncentro O. A bissetriz de BAC intersecta BC em D de dado. Então, o triângulo, o lado AB é diferente do lado AC, tem circuncentro O, e a bissetriz do ângulo A intersecta o lado oposto no ponto D. Seja E o simétrico de D em relação ao ponto médio de BC. É o simétrico de D em relação ao ponto médio de BC. A reta perpendicular a BC passando por D intersecta a reta AO em X. Eu já estou com vontade de desenhar também. Você já está desenhando aí, não está? Não? Então vamos desenhar, vai. Ler o enunciado não está funcionando tão bem. Vamos desenhar logo. Deixa eu desenhar enquanto eu leio. Então tem um triângulo ABC. Pô, é um triângulo que tem circuncentro. É melhor ter desenhado a circunferência primeiro, mas tudo bem. Fazer só um rascunho aqui, depois a gente pode desenhar melhor. A bissetriz do ângulo A intersecta aqui em D. M é o ponto médio de BC, e aí tem o ponto E, que é o simétrico do D em relação a M. Esse é o ponto E. Tá? Agora, a reta perpendicular a BC passando por D intersecta AO em X. Ok, então tem AO aqui e tem a reta perpendicular passando por D. E esse aqui é X. E a reta perpendicular a BC passando por E intersecta a reta AD em Y. Prove que os pontos BX, C e Y são concíclicos. Ou seja, existe uma circunferência que passa por todos eles. Então, quais são os pontos?
B, X, C e Y. B, X, C e Y. Então, uma tentativa razoável da gente provar que 4 pontos estão numa circunferência
isso tem a ver com a nossa primeira aula, né, desse curso, quadriláteros inscritíveis, é olhar ângulos, procurar ângulos iguais, ângulos suplementares, etc. Tá? E, em geral, como a gente está com um triângulo, costuma ser uma boa ideia calcular os ângulos em função dos elementos do triângulo. Tá? Então, enfim, em geral, a gente sai calculando vários ângulos e olhando. Tá? Eu vou... Talvez você já tenha feito o cálculo de alguns ângulos aí, mas eu vou orientar um pouco o seu trabalho. Tem várias soluções para esse problema também. Mas um ângulo interessante de calcular é esse aqui. E não é nada difícil, né? Esse ângulo amarelo, ele vale metade do ângulo A, certo? Menos esse pedacinho aqui, que é fácil de calcular, porque nós estamos... Esse aqui é o circuncentro, certo? Então, além disso aqui ser igual a isso, então esse ângulo pequeno é igual a esse por causa do triângulo isósceles, esse ângulo aqui é fácil, certo? Que ângulo é esse? É o ângulo central, certo? Então ele vale o dobro do ângulo inscrito, nesse caso do B, certo? Isso quer dizer que se você traçar uma perpendicular aqui assim, isso aqui é B, então aqui é 90 graus, então esse aqui é o complementar de B, certo? Então esse amarelo é a metade do A menos o complementar de B, ok? Tá. Bom, acontece, aí tem vários jeitos de ver isso, mas esse ângulo aqui ele é o ângulo de uma perpendicular à reta BC com a bissetriz, certo? Qualquer perpendicular à reta BC vai formar com a bissetriz esse mesmo ângulo, certo? Aqui até tem outra, né? Então, esse ângulo aqui é o mesmo. A gente até poderia calcular aqui. É que aqui eu não acho tão simples de calcular. Eu acho bem simples de calcular olhando para cá, assim. Porque esse ângulo do lado de cá é a metade do A, certo? E esse aqui? É o complementar de B, certo? Tá? Sim? Então, esse ângulo aqui também é o amarelo. Ok? Mas isso é paralelo a isso, certo? Portanto, esse aqui também é igual a esse. Tá. Aí aqui essa é a situação que eu queria mostrar para vocês, porque ela é comum. Eu já vi essa situação em outros problemas também, algo muito similar. Nós temos dois ângulos aqui, esse que é igual a esse, tá? Bom, esse ser igual a esse é só uma consequência do paralelismo, certo? Na verdade, eu só usei esse para chegar nesse. Mas o relevante aqui são esses dois, certo? E quando você tem, isso eu falei também na primeira aula, falei em algumas outras. Quando você tem dois ângulos iguais, assim, que se cruzam de um jeito como esse, você forma quadriláteros inscritíveis, certo? Mais especificamente, você forma um quadrilátero inscritível aqui. Esse, com esse, com esse, com esse. Certo? Porque fica esses dois olhando. Só que esses dois, eles têm uma dificuldade para formar quadriláteros inscritíveis desses, porque eles têm uma reta aqui que é uma só, comum aos dois. Então não funciona muito bem desse jeito, tá? Mas em várias situações que você tem ângulos iguais assim, que do jeito que eles estão, eles não formam um quadrilátero inscritível, você pode usar algum tipo de transformação, pode ser isometria
algum tipo de transformação que leve esse ângulo para um outro lugar, que aí passe a ter um quadrilátero inscritível que você pode usar, tá? Isso que eu acabei de falar não pode ficar desconectado de outras coisas que estão no problema. Então, uma coisa específica que está no problema, que é muito importante, esse E é o simétrico do D em relação a esse ponto médio, tá? Esse ponto médio, ele tem tudo a ver com o circuncentro também. Eu precisava de um giz rosa ou vermelho, que não tem aqui. Bom, essa perpendicular aqui, que passa por M, ela tem que bater aqui, certo? Se você faz uma boa figura, você já desconfia, eu já falei para você como é importante fazer boas figuras. Mas, de fato, a gente sabe que onde a bissetriz encontra o arco é o ponto médio do arco, certo? E essa reta perpendicular que passa pelo ponto médio é a mediatriz de BC, certo? Então, essa mediatriz também passa pelo ponto médio do arco, tá? Então, é assim, chama a minha atenção, não sei se chama a sua também, mas que o problema, o Y é definido por essa reta, o X é definido por essa reta. E as duas são simétricas em relação a essa reta azul do meio aqui, tá? Que também é mediatriz do BC. Então tem muita coisa que é simétrica em relação a essa reta azul. Tem muita coisa nessa figura que é simétrica em relação à reta azul, tá? Então isso me chama a atenção para a possibilidade de usar essa reflexão em relação à reta azul, tá? Então aqui eu estou observando duas coisas. Estou observando esse ângulo que é igual a esse, e que não forma quadrilátero inscritível, como é a minha expectativa em várias situações como essa. E estou observando que tem uma simetria aqui que talvez seja útil para o problema, porque tem muita coisa que é simétrica, tá? Daí surgiu a ideia principal para resolver esse problema. Vê se você teve a mesma ideia. Vamos pegar o simétrico de qual ponto em relação a essa reta azul? Para juntar esses dois conceitos, botar esse ângulo igual em uma posição mais favorável e usar essa simetria que é relativamente natural na figura. E aí? X é uma escolha. Eu poderia fazer com X, tá? Poderia fazer com X. Mas dado o que eu já marquei na figura, eu vou preferir usar o Y. Mas que é praticamente a mesma coisa, tá? Como você vai ver, você faria com X. Eu tô achando, porque tá mais poluído aqui, eu preparei a minha figura mais para o Y. Mas eu vi gente fazer com X e vi gente fazer com Y essa solução, e é basicamente a mesma coisa, tá? Bom, né? Aproveitar essas duas retas aqui, realmente essas eram as duas opções. Pegar o Y. Esse é o Y', certo? Tá? Peguei o simétrico disso aqui, é isso aqui. Porque o E é o simétrico do D e tal, e passa aqui pelo ponto médio do arco certinho. Ok? Agora, esse ângulo amarelo, que é igual a... Qual é? Y', A, X e esse ponto médio que está sem nome. Vou chamar de N. Tá? Aqui. Tá vendo? Os dois ângulos cruzando, certo? São esses 4 pontos. Tá? Se você acompanhar ali na figura, esses 4 pontos vão ser o X, o N
o Y' e o A. Tá? Ok. Perdão, tinha outra coisa importante que eu devia ter falado já. Tá? Que essa simetria... Que, na verdade, é outro motivo para considerar essa simetria. É o fato de que a circunferência que eu estou procurando, se existir, ela também tem que ser simétrica em relação à reta azul. Essa é outra observação bem importante. Por quê? Porque é uma circunferência que passa por B e C. Uma circunferência que passe por B e C, o centro dela tem que estar na mediatriz de BC, certo? Então essa circunferência tem que ser simétrica em relação à reta azul. O que significa que qualquer ponto que esteja nessa circunferência, o simétrico dele em relação ao azul também tem que estar na mesma circunferência, certo? Então provar que x, y, b e c são concíclicos equivale a provar que x, y', b e c são concíclicos. Então eu realmente posso ignorar o y e trabalhar só com o y'. Eu troquei o y pelo y'. Eu quero provar que esses quatro são concíclicos, tá? Ok? Mas eu acabei de provar que o A, o x, o y' e o n são concíclicos. Então vamos escrever. Tem várias coisas que eu argumentei aqui sem escrever, tá, gente? Mas bom, tá gravado. Agora eu vou escrever. A, x, y', na ordem. AX, N, Y' são concíclicos. Tá? Logo, bom, tem algumas consequências, tá? Disso. Mas uma consequência legal é a potência do ponto D em relação a essa circunferência que eu acabei de descobrir, certo? A potência do ponto D em relação a essa circunferência me diz o quê? Que dy' vezes dx é igual a quanto? Potência do ponto D em relação a essa circunferência. dy' vezes dx é igual a... Você tem que imaginar uma circunferência que não está desenhada. Isso, dA vezes dN. Tem que imaginar essa circunferência aqui que não está desenhada. Que é uma grandona assim, certo? Vai ser grandona aqui assim. Em relação a essa circunferência, a potência de D é isso vezes isso, mas também é isso vezes isso. dA vezes dN. Só que A e N são pontos de uma outra circunferência. Essa sim está desenhada, certo? Então, dA vezes dN também é potência em relação a essa circunferência grande que está desenhada, certo? E o que é outra coisa que também é a potência do D em relação a essa mesma circunferência? dB vezes dC. E agora, né? Isso aqui e isso aqui provam que... Isso. Logo, Y', X, B, C são concíclicos. Isso. Logo, YX, BC são concíclicos, pois a circunferência deve ser simétrica em relação à mediatriz
de BC. Tá? Tem outros problemas em que a reflexão... Eu já vi alguns problemas assim, em que você usa uma reflexão para transportar ângulos iguais e aí conseguir um quadrilátero inscritível. Agora, repare que quadrilátero inscritível é o tema de todas as aulas, né? Quadrilátero inscritível é muito importante para você aprender geometria de Olimpíada. Tá. Rotação. Vamos lembrar.